Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos começar hoje falando sobre auriculoterapia. Mas, para falar de auriculoterapia, a gente precisa entender que a origem da aurícula vem da medicina tradicional chinesa. E a medicina tradicional chinesa não é algo assim é, ocidental, é oriental. Então, a visão que eles têm é outra visão. A medicina chinesa está aí há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, porque eu acredito que vai ficar melhor para a gente. Deixa eu tentar adicionar muito bem. Adicionei aqui, tá? Eu vou tentar deixar ela melhor aqui, para que vocês possam... Isso, muito bem. Então, vamos lá, vamos entender a medicina tradicional chinesa, né? A medicina tradicional chinesa, gente, ela trabalha com alguns elementos, que daqui a pouco a gente vai destrinchar tudo aí. Ela trabalha, na verdade, deixa eu ver se esse aqui está melhor. Deixa eu ver. Não, esse aqui está melhor mesmo. Esse aqui está melhor. O primeiro aqui. Então, vocês vão receber uma tabelinha dessa que fala sobre a medicina tradicional chinesa. Fala sobre alguns elementos, como fogo, terra, água, madeira, porque a medicina, quando surgiu, né, o processo da medicina tradicional chinesa, era baseado nos elementos da natureza, invasão de vento frio, não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Na verdade, eles tinham até mais conhecimento, o que eles não tinham era a metodologia do conhecimento. Então, vocês vão receber essa tabelinha, esse material, a apostila vai estar com vocês, mas o que mais interessa na medicina chinesa é você entender que a natureza sempre, a medicina chinesa sempre entendeu que sempre alguém é mais forte que o outro. Só que esse cara que é mais forte, em algum momento, ele é mais fraco. Então, para a medicina chinesa, não existe ninguém forte o suficiente e ninguém tão fraco que não consiga destruir outro elemento. Então, o que ele quer dizer com isso? Que nós podemos estar bem hoje e podemos estar mal amanhã. E que as patologias clínicas, elas não são dominantes o tempo todo. Nós temos fases, temos períodos. Então, ele dá um exemplo muito grande aqui, por exemplo, o fogo. O fogo é um avassalador. Né? O fogo, ele fala que o fogo é capaz de destruir metal. Verdade ou não é? O fogo destrói metal, destrói madeira, destrói tudo que você puder imaginar. Só que o fogo, embora tenha toda essa grandeza, ele é dominado pela água. A água consegue dominar o fogo. Interessante isso, né? Ele fala, por exemplo, que a água ela domina o fogo, só que ela perde para o metal. Ele fala também, por exemplo, que o metal ele é forte, destrói tanta coisa, só que o metal perde para o fogo. Então, você entende que, de maneira mais clara para vocês, e aí esse curso não vai adentrar muito forte na medicina chinesa, mas o que é importante você entender aqui nesse curso comigo? Que para você entender a auriculoterapia, para você entender medicina chinesa, você tem que esvaziar um pouco o seu conhecimento, o que você sabe de alguma coisa, e se permitir entender coisas novas, coisas diferentes. E eu acho muito legal nessa parte aqui, que ele fala sobre os 5 elementos, é a gente entender que nós somos capazes de cuidar das pessoas, nós somos capazes de mostrar para as pessoas que aquela patologia clínica dela, às vezes de uma maneira muito simples, fez muitos tratamentos e não deu certo. Chega na auriculoterapia, dá certo. Porque a medicina chinesa é isso, é o simples, tá? Andando aqui um pouquinho mais, eu gosto de falar sobre essa parte aqui da medicina chinesa. Agora não entramos em auriculoterapia ainda, tá? Estamos falando de medicina chinesa, tá? E que a medicina chinesa trabalha com a teoria do Tao, o Yin e o Yang. E quando fala de Yin e Yang, nós não estamos falando de nada religioso. Ele está falando sobre 2 opostos. Esses 2 opostos, ele até coloca, por exemplo, tudo que tem alguma coisa alta tem alguma coisa baixa. Tudo que tem que está escuro pode ficar claro. Então, essa dualidade. E no nosso corpo também tem a dualidade, que a gente vai chamar de vísceras, órgãos. Nós vamos falar sobre a ação desses órgãos nas nossas emoções. Agora, presta atenção, uma coisa que vocês precisam ter entendimento claro para a auriculoterapia e para a medicina chinesa. O que a gente pensa, na verdade, pouco importa para a medicina chinesa. Negócio de pensamento positivo, vamos pensar numa coisa, pensar em outra. Para a medicina chinesa isso não importa.
O que importa para a medicina chinesa é o que eu estou sentindo. É a intenção que eu tenho de fazer alguma coisa. É essa intenção que faz com que as coisas aconteçam para mim. Vou dar um exemplo fácil para você, como a medicina chinesa traduz isso. Nem tudo que eu penso entra no que eu sinto, mas tudo que eu sinto entra no que eu penso. Vamos deixar mais claro? Eu posso pensar e dizer para uma pessoa que eu a amo, mas eu posso não amar aqui dentro, mas eu posso dizer, eu posso estar pensando que amo e não amo. Então, o que está aqui nem sempre está aqui. Mas eu jamais posso amar alguém e não pensar nesse alguém. Entender essa jogada? Tudo que está aqui dentro vem para o meu pensamento. Por isso que a gente tem que entender que a gente tem que produzir sentimentos positivos e não pensamentos positivos. O pensamento é muito vago. Então, eu tenho que estar o tempo todo produzindo sentimentos bons, eliminando coisas ruins do meu coração. Porque se eu não fizer isso, eu não vou viver bem. Inclusive, você pode tratar isso no teu paciente. Quando você for fazer uma anamnese no teu pensamento, no teu paciente, já começa a discutir isso com ele. Espera aí, cara. Como é que estão os seus sentimentos? Como é que estão as suas emoções? Trabalha primeiro nas emoções. E aí, presta atenção, pessoal. Todas as pessoas que têm muitas doenças, muitas patologias clínicas, uma das características dessas pessoas é que as emoções delas nunca estão tão bons, nunca estão tão boas. São pessoas, às vezes, está rancoroso, ou você também, às vezes a gente mesmo não está bem, está gripado, a gente está passando por um problema sério, a gente perde a imunidade. Pode observar, toda vez que você não está tão bem emocionalmente, a tua saúde é a primeira a ser atingida. Tudo bem? Deu para entender um pouquinho sobre a dinâmica da medicina chinesa? Isso é muito importante você entender, tá bom? Agora eu vou partir para um outro lado, que é o curso de auriculoterapia com vocês. Depois eu vou para o curso de ventosa, tá bom? Vamos dar andamento aqui, então, para o curso de ventosa, ou perdão, auriculoterapia. Valeu? Então, vamos que vamos.